Bom, então vamos fazer o exercício número 12 da página 54. Esse exercício ele pede para demonstrar o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: mostre, né, que o produto de duas matrizes A e B, né, a inversa do resultado, porque quando eu multiplico A por B vai dar um resultado, ele está dizendo que a inversa do resultado, R, é basicamente fazer B menos 1, a inversa de B, multiplicada por A, né, menos 1, a inversa de A. Ou seja, o resultado de uma multiplicação, a inversa do resultado de uma multiplicação é igual você fazer a multiplicação das inversas tomando de trás para frente. Se eu fiz A com B, então, né, o resultado seria B menos 1 multiplicado por A menos 1. Tá, como que a gente vai provar isso, né? Então, a prova, ela vai envolver, certo? Propriedades de matrizes. Bom, então, uma das propriedades que a gente vai utilizar aqui, só para relembrar, é a associatividade. Se eu tenho três matrizes A, B e C, por exemplo, e faço a multiplicação de A com B, e o resultado com C é a mesma coisa de eu fizer A multiplicada com B por C. Ou seja, eu posso fazer a associação entre elas aqui, mudar os parênteses aqui na sequência, como eu quiser, e o resultado é o mesmo, certo? Bom, cuidado por causa do seguinte, né? É comum, né, os alunos pegarem e tomarem valores. Então, alguns falam o seguinte: vamos supor que a matriz A é 2, 1, 3 e 0, a matriz B é 5, 2, 4 e 1 e 2, e aí ele vai fazendo as operações, ele faz A vezes B, multiplica, depois ele acha a inversa, aí beleza, depois ele faz B menos 1, né, acha a inversa de B, acha a inversa de A, e aí faz a multiplicação, aí vê que deu o mesmo valor, aí a partir disso ele já conclui, né, já diz que sim, é verdade. Mas, opa, isso aqui está errado, né? Você não pode tomar um exemplo e, a partir de um exemplo, só dizer que vai funcionar para todos, né? Você tem que fazer de uma maneira genérica que, de fato, vale para todos os casos. Quando eu digo todos os casos, poderia ser qualquer valor aqui e poderiam ser matrizes, né, de qualquer ordem, desde que seja possível, claro, fazer o processo de achar a inversa, né? E aí tem que ser o quê? Matrizes quadradas, né? Certo? Bom, então como que vai funcionar a prova? Ela fala o seguinte: se eu pegar o resultado de uma multiplicação e calcular a inversa, basta eu pegar a inversa de cada matriz e fazer a multiplicação nessa ordem aqui, né? Seguindo da última para a primeira. Então, B menos 1 multiplicado por A menos 1. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Então, como é que vai ficar aqui a prova? A gente tem a matriz AB, que é a matriz original que eu estou multiplicando, certo? Ele está falando para mim o seguinte: a inversa dessa matriz AB, ele está dizendo que é B menos 1 e A menos 1. Eu vou acreditar que isso é verdade, tá? Eu sei o seguinte, eu sei que quando eu pego, vou colocar aqui do lado das anotações, quando eu pego uma matriz X e multiplico pela inversa dela, o resultado é a identidade, certo? Então, é isso que a gente está fazendo. Aqui seria o nosso x, aqui seria a nossa inversa de x. Então, eu peguei x, multipliquei pela inversa, e eu vou ter que chegar na identidade. Será que a gente chega na identidade? Então, vamos proceder. E aí já segue a primeira propriedade que eu vou aplicar, que é a propriedade associativa. Vamos associar. Então, tirando os parênteses, eu vou ter A que multiplica B menos 1, que multiplica A menos 1. Certo? Isso aqui é o seguinte, é A que multiplica, coloca um parênteses, B menos 1, que multiplica A menos 1. Opa! Existe uma propriedade que me diz, está aqui do lado, ó, que a matriz multiplicada pela sua inversa é igual à identidade. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, A vai multiplicar agora a identidade e A menos 1. Isso aqui é a primeira propriedade. Existe uma outra propriedade que fala o seguinte: qualquer matriz A multiplicada pela identidade
é a própria A. Né? De forma similar, a identidade pela matriz é a própria matriz. Isso significa que a matriz identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Certo? Multiplicação de matrizes. É como se fosse o nosso 1 na multiplicação de números, né? Vamos dizer assim, de reais. Então, qualquer número x vezes 1 é o próprio x. Certo? Ou 1 vezes x, né? Ou x vezes 1. Tá. Fazendo aqui a operação, então, o que a gente vai ter? Né? Então, eu vou colocar aqui A com a identidade. Isso vai me dar a própria A. Certo? E com A menos 1. Nossa! A com A menos 1 recai na propriedade que eu acabei de colocar em cima, né? A matriz pela sua inversa é igual a... Bom, então fizemos o quê? A gente fez o seguinte, a gente pegou a matriz, multiplicou pela sua inversa e viu que é a identidade, tá? Só que agora a gente tem que considerar o contrário. Será que se eu pegasse a inversa, certo? A inversa é B menos 1 A menos 1, tá aqui, ó, ele está dizendo que é isso. E multiplicasse pela matriz. Quem que é a matriz que eu estou querendo a inversa? É A multiplicado por B. Se eu fizesse isso aqui, será que eu vou obter a identidade? Né? Lembre-se, eu tenho que fazer a multiplicação. E aí, lembrando o seguinte. Qual que é a propriedade aqui de inversa 1? A matriz pela inversa é a identidade, ao mesmo tempo que a inversa pela matriz é a identidade. Por isso que eu tenho que fazer os dois casos. Então, esse é desse... E esse aqui vai ser esse aqui. E verificar se os dois vão chegar no mesmo resultado. Certo? Bom, então, fazendo aqui o procedimento, né, vamos aplicar a associativa, né? Propriedade associativa aqui. Então, vamos tirar o parênteses. B menos 1, que multiplica A menos 1, que multiplica A, que multiplica B. Vou fazer a associação. B menos 1, A menos 1, A, B. Tem uma propriedade que me diz que a multiplicação de A menos 1 por A, ou seja, da inversa pela matriz, é a identidade. Certo? Então, vamos fazer isso. Então, aqui é a identidade. B menos 1 e B. E tem a outra que me fala que o I, que é a matriz de identidade, é o elemento neutro. Então, qualquer matriz multiplicada pelo elemento neutro, ou elemento neutro por ela, é a própria matriz. Associando, então eu tenho que isso aqui é B menos 1. Certo? Então, sobrou B menos 1B. E aí a gente sabe o seguinte, a matriz inversa pela sua matriz é igual a identidade. Então, opa, chegamos no mesmo resultado. Certo? Tanto pegando a matriz, resultado, multiplicando pela sua inversa, como pegando a sua inversa e multiplicando pela matriz, resultado. Logo, né? AB menos 1 é igual a B menos 1, que multiplica A menos 1. Certo? Isso aqui, no fundo, é uma decorrência da propriedade original. Tá ok? Onde a gente está considerando aqui que, ao invés de ter apenas uma matriz X, eu tenho várias matrizes aqui sendo multiplicadas. Nesse caso, apenas duas, né? A e B. Tá ok?